Boa noite. Começamos a nossa webconferência do dia 7 de julho de 2022, na UC de Fundamentos Elétricos, processo de reposição, né, 2022/1, tanto para os alunos da escola de Catalão, escolas do Charuri, Fernando Bezerra e Ítalo Bolonha. Então, vamos lá, pessoal, como que vai funcionar essa reposição, né? O que está planejado aqui. Vou compartilhar com vocês a tela. Só confirma para mim, pedir você, Hugo, que está com o microfone, se você está vendo a projeção do slide aí, tá tudo certo. Tá, eu tô vendo a projeção aqui, ó, o C fundamentos, reposição, tá ok, lei de Ohm. Isso. Pera aí, ó. Eu acho que alguém assumiu para... Deixa eu ver se eu consigo bloquear aqui, ó, pessoal. Pedir aí para alguém começar a mudar o slide e encerrou o compartilhamento. Deixa eu só ajustar a configuração aqui, porque tem alguma coisa invertida. Aí, beleza, vou salvar. Então, vamos lá, vou voltar a projetar. Na verdade, eu vou projetar até a tela. Vou utilizar o exemplo da turma 817265, creio que seja do Charuri, né? Para mostrar para vocês como que tá a... como que tá o nosso AVA, né? Nossa plataforma que vocês vão estar trabalhando durante esse mês. Estão vendo a projeção da minha tela? Se confirma, fazendo favor, Hugo? Tá ok. Beleza, aqui, ó. Usando de exemplo a do Charuri, né? Aqui vai ter o cronograma de atividades, SAP 1, SAP 2 até o dia 28 deste mês, o horário último possível, né, do dia, valendo 50 pontos cada um. Nós teremos aula, né, web aula, no dia 7, no dia 14, dia 21 e 28. Seguirão todas as quintas-feiras, começando às 19 e seguindo até 19h50, como combinado, mas muitas vezes a aula vai prosseguindo e tudo mais, tem até as 20h30 para a gente encerrá-la, que é o horário que começa a outra. E no fim, creio que não vai ser necessário para nenhum dos alunos, né? Mas se for, teremos as recuperações paralelas, né, da SAP 1 e SAP 2. Aqui abaixo tem o link, né? Você clicar aqui, ele vai chamar o Teams. Esse link não vai mudar, vai ser o mesmo durante todo esse mês, né, durante as 4 reuniões. Então, ó, vai ter primeiros passos. Eu creio que a plataforma vocês já tenham familiaridade com ela, né? Aqui vai ter o nosso livro, a gente vai trabalhar na biblioteca. Já tem alguns materiais, tem as web aulas, né, que foram gravadas anteriormente. Deixei aqui para o pessoal que quiser estudar também. Tem materiais complementares, né, que o professor Odrei deixou aqui, podem ter acesso também. E o que interessa está aqui, ó, SAP 1 e SAP 2 da reposição. Então aqui tem a SAP 1, você clicou, vai ter a pasta. No caso, o documento está com um nome diferente de SAP 3, mas é a SAP 1, né? Então aqui vai ter o nossa primeira atividade, né? A situação de aprendizagem, que vai trazer aqui, ó, certo dia durante a realização de um processo de manutenção preventiva em sua empresa, você percebeu que os cabos do circuito de alimentação de um moinho de PVC estavam aquecidos. Você, como técnica em eletromecânica, sabe que que algo errado está acontecendo, já que esses condutores não devem estar nessas condições e podem, permanecendo nessa situação, causar um incêndio. Prontamente você decide avaliar o cenário e identificar as causas desse aquecimento e as possíveis soluções para este caso, né? Então, a primeira etapa é relacionar quais equipamentos você utilizaria e quais as suas características, também aponte a finalidade de utilização, justificando as escolhas. Segunda etapa, né? Utilizar alguns instrumentos de medição e já dá o valor. Temperatura dos cabos, 83 graus Celsius. A tensão fase neutro, 216 volts. A área transversal do condutor, né? A bitola dele, 10 milímetros quadrados. E o método de referência para instalação A1. Quando vai conferir na 5410, lá tem, né? Os métodos de instalação. Justamente isso define aí qual que é o máximo, né, de corrente que fala, máximo de corrente que a bitola vai suportar em diferentes métodos de instalação, né, referências. Agora você tem mais informações, faça um relatório dos métodos de instalação dos condutores de acordo com a NBR 5410.
bem como descritiva sobre eles. Além disso, acrescente informações sobre capacidade de condução de corrente para os métodos listados e os diversos diâmetros de condutores. E a etapa 3, né? Você verificou no catálogo do Moin que sua potência nominal é 13.300 watts e seu fator de potência é aproximadamente 0,89. De posse dessas informações, indique qual o problema na instalação do equipamento e apresente informações convincentes que provam sua teoria. Indique também qual sua sugestão para resolver o aquecimento, superaquecimento dos condutores, apresentando os cálculos necessários. Então, como vai ser entregue, né? Vai ser um documento, provavelmente vai estar no Word para quem tiver o Office, o pessoal usar LibreOffice aí ou outras ferramentas de texto também podem ficar à vontade. Esse arquivo tem que chegar para a gente num formato que eu consiga abrir, né, para trabalhar com vocês. Então, basicamente, o relatório tem mínimo ou máximo de página, aqui fica aberto, desde que você consiga ser sucinto, né? Vá direto ao ponto e tenha as informações cruciais e importantes para o entendimento do que foi feito, não tem mínimo de página. Ah, professor, consigo ser bastante sucinto e entregar um relatório de 1,5 página, mesmo pedindo esse tanto de coisa que, beleza, não tem problema não. Ah, professor, eu preciso elaborar mais coisas. Preciso 3, 4, fique à vontade. Não tem mínimo, nem máximo também. É lógico que não vai me entregar 20, 30 folhas, né, para um relatório desse. Eu creio que consigo fazer em menos páginas. Entregar formatado, né, no Word, com formatação bacana, que consiga ler. Algo que você, usar o exemplo do nosso colega Hugo, né, algo que você entregaria para o seu cliente, né. Então, conseguir fazer o melhor dentro do possível. Ah, o sarrafo vai estar lá em cima, professor. Não, não é isso, mas é que quanto mais você se esforça, né, o melhor que você entrega, consequentemente, o resultado que você vai ter vai ser algo acima do que você faz normalmente, né, quando você empenha mais. E aqui a SAP 2 também, né, vai estar aqui, ó, tem uma pastinha e aqui está nomeada SAP 4 documento, que eu não consigo mudar, mas é que vai ser a nossa situação de aprendizagem 2. Então, aqui na empresa em que você trabalha, a multinacional TWI, está ampliando suas instalações aqui no Brasil. A ideia é construir em anexo ao Parque Fábio um conjunto de flats para alojar os colaboradores que em viagem trabalham na empresa. Seu superior, sabendo de suas capacidades técnicas aprimoradas, solicitou que desenvolvesse partes do projeto elétrico, com o objetivo de redução de custos. No primeiro momento, em reunião com os gestores da área, foram definidas as quantidades de pontos de energia, iluminação e acionamento. Também foram definidas localizações dos pontos citados e do painel de distribuição conforme o croquis 1. Vai estar aqui o croquis 1. Clicou, vai baixar a imagem, né? Vai ter ela aqui. Posicionamento do que tem iluminação, chuveiro, TUG, o condicionador de ar, iluminação, TUG aqui, iluminação. TUG é tomada de uso geral. Eu creio que grande parte aí já deve ter esse conhecimento, mas se não, TUG é tomada de uso geral, que você não sabe especificamente o que vai ser ligado ali, né? Então, ela é livre e você calcula em cima do que a norma pede. E tem a TUI, né? Que é a tomada de uso específico. Essa sim, por exemplo, o chuveiro é uma TUI, né? Porque o circuito vai diretamente para o chuveiro. Essa tomada vai ligar esse equipamento. No caso aqui, uma torneira elétrica também vai ter uma TUI. Um ar-condicionado vai ter uma TUI também. Então, essa é a diferença entre os dois. Voltando aqui na nossa atividade. Então, a etapa 1, né? Como primeira atividade, você deve fazer a distribuição dos pontos de energia conforme ilustrado no croquis, empregando as simbologias técnicas de desenho elétrico predial. E para realizar essa tarefa, utilize a planta baixa do flat disponível no anexo 1. Voltou na pasta, você vai ter ela aqui, ó, em JPG. Só um segundo. O Hugo tá com a mão levantada, fica à vontade, meu rei. Ah, você falou no enviar no formato que você consegue abrir. Eu Isso. uso o LibreOffice aqui no Linux e ele Sim, só tem ODT. esse eu abro aqui. Consegue abrir, né? Beleza. Consigo. Esse é ODT, né? Ah, pessoal, só explicar uma coisa então, pelo menos o meu método de trabalho aqui, igual o Hugo fez, né? Sentiu uma dúvida, pode chamar, chama o professor aí no áudio, ou levanta a mão conforme o nosso colega fez, tá
tá aberto, né? Esse espaço aqui, eu não vou ser aquele cara chato, eu tô falando, ninguém me interrompe. Não, não é nada disso, não. Aqui a gente quer construir um ambiente colaborativo, onde eu consiga mediar o conteúdo para vocês e consiga aprender também com as experiências que cada um tem, né? É lógico que aqui vai ter gente que vai ter muito mais experiência que eu, vai ter gente que trabalha também há muito mais tempo com uma parte específica desse universo gigantesco de equipamentos mecânicos que a gente tem, né? E pode ficar à vontade para falar. Aqui não é para julgar ninguém. Eu costumo brincar que quando a gente está na academia, né, que é aqui na nossa instituição, é o momento que tem para erros e acertos, para a gente afinar e afiar a nossa ferramenta, né, que é o nosso intelecto aí. Então pode ficar à vontade. Aqui não vai ser, creio que todo mundo é adulto aqui, não vai ter aquela brincadeira ou sabe ou não sabe, não vai ter nada disso. Fiquem à vontade aí que a gente quer construir um ambiente que flua, né, o conhecimento, que eu consiga levar o que eu tenho para vocês e consiga também que vocês consigam passar para os demais colegas, né, que vocês têm para que vocês têm de melhor aí na nossa área e a gente consiga somar conhecimento. Então podem ficar à vontade. Voltando lá, né, na nossa, ele fala que vai ser posicionado conforme a planta baixa do flat. Ela vai estar aqui em JPG também. Se tivesse em DWG, para quem mexe no card aí, ficaria mais fácil. Mas é uma planta simples, né? Tem só um ambiente que é o quarto, né? E os demais aqui, bem tranquilo para fazer o desenho. Juntamente tem a folha resposta, que já está no DocX. Creio que para o Hugo ele vai ter que fazer um. Não sei se eu. Faz tempo que eu não uso o LibreOffice, né? Se ele já vai abrir direto o DocX, ou você tem que fazer alguma conversão aí. Mas aqui já Não, ele tem, né? abre. Abre, né? Show de bola, Hugo. Então tá mais fácil. Tem aqui no desenho, né? Os pontos de energia, a planta. Aqui tem uma distribuição, né? Dos eletrodutos. O que seria o do quadro, né? Do quadro geral aqui. Tem circuito de torneira, as TUs, né? Primeiro, depois tem circuito de iluminação, tem circuito de TUG aqui. E abaixo tem novamente a planta, né? Para quando for fazer essa distribuição. Voltando lá à nossa etapa 2, né? Agora, agora que os pontos já foram distribuídos, é hora de fazer a distribuição dos eletrodutos e da fiação necessária. Também faça a numeração dos circuitos e identificação dos interruptores. Poste no ambiente virtual de aprendizagem AVA um documento, aí pode ser em JPG, bitmap, né, ou PDF contendo os desenhos solicitados nas duas etapas anteriores. Vai ter o pessoal que vai imprimir, vai fazer à mão, sem problema nenhum. A única coisa que eu peço é que muitas vezes o pessoal manda uma foto e a foto não pega um foco bom ou não consegue enquadrar só a folha. Pedir um esforcinho a mais aí de vocês, que baixem um aplicativo desses que escaneiam documentos, né? Na lista de aplicativos aí tanto do Android quanto do iOS, né? Tem diversas. Então, pedir, fazer o escaneamento, ver o foco legal. Se possível, antes de enviar, confere. Se você consegue ler, tá com o tá nítido, né? Aquele escaneamento e aí envia, que facilita a nossa vida também para te avaliar. Tanto para você ser avaliado mais rápido e aqui que eu consigo fazer uma avaliação mais justa. Então, para finalizar a atividade, você deverá participar do encontro presencial para revisão de alguns conceitos e confecção dos diagramas unifilar e multifilar. Então, infelizmente, esse encontro presencial, como as escolas estão em recesso, né, a gente vai tratar dele de forma online. Então, como que eu faço aqui com o pessoal? Estou fazendo a reposição para alguns. Tá rolando ao C, tá sentindo que as aulas não estão conseguindo abranger tudo. A gente vai tentar o máximo. Professor, estou com uma dificuldade, não está rolando legal isso aqui. Chama na plataforma, manda uma mensagem lá que a gente marca um horário diferente da aula para fazer um atendimento. Às vezes, dois, três alunos se juntam com a dúvida similar, né? E a gente vai trabalhando também em cima desse ponto justamente para que ninguém fique para trás, né? O nosso intuito aqui é que todo mundo adquira as habilidades e competências da UC e que todo mundo fique tranquilo, né, para seguir no curso com a reposição feita, né, e que tenha dado certo. Beleza? Então são só essas duas SAPs, né? Para envio aqui vai ter a dica para SAP 1, tem um vídeo,
E abaixo tem a dica para SAP 2, que é outro vídeo do YouTube. E embaixo envio, né? Creio que eles já estão familiarizados. Cada um vai abrir a sua e fazer envio dessa atividade. Certo, senhores? Então fica aqui, cronograma, link e SAPs. Beleza, deixa eu voltar aqui para o Jário, tá com a mão levantada. Fica à vontade, meu rei. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Jário. Tranquilo contigo? Deixa eu te perguntar, eu tô chegando agora, cara, acabei de chegar do serviço, aí eu tô, como se fosse, eu peguei as últimas palavras que o senhor falou, eu tô assim meio longe do assunto ainda. Se eu poderia, pelo menos, atualizar aqui para mim o que Posso. você está fazendo? Agora mesmo, Jário. Então, rapidão aí, o pessoal que tá desde o começo, eu pedi aí 2 minutinhos só para a gente voltar. Jário, eu estou usando de exemplo aqui. Creio que você está vendo a minha tela projetada, né? Estou usando de exemplo aqui a página do Charuri. Tá rolando aqui a reposição tanto com Charuri, com Ítalo Bolonha, Fernando Bezerra e Catalão. Não sei de qual cada um é, mas nós vamos seguir juntos durante esse mês aqui. Então, nós vamos ter web aulas dia 7, 14, 21 e 28, justamente sobre a UC de Fundamentos Elétricos. Então, depois na plataforma, quando você entrar, você vai ver que ela está diferente, né? Para essa UC de Fundamentos Elétricos. Aqui vai ter o cronograma, SAP 1 e SAP 2 iniciou dia 4, a gente tem o término dela o dia 28, data para envio, cada uma valendo 50 pontos. As aulas vão rolar dia 7, 14, 21 e 28, e eu creio que ninguém aqui vai precisar, mas caso necessite, teremos a recuperação 29 a 31. As aulas vão ser sempre às quintas-feiras, 19 horas, e aqui é o link para acesso. Esse link não vai mudar, vai seguir o mesmo até o dia 28. E se posteriormente eu for continuar como tutor de vocês, né, que ainda vai ter essa decisão para depois, para agosto, se eu for continuar, a gente segue com o mesmo link. Não, aí vai ter que dividir, né? Porque vão ser aulas diferentes para escolas diferentes, né? Mas aí a gente ajusta e vai deixando de acordo. Então, aqui, quando você entrar na situação de aprendizagem, Jairo, vai ter SAP 1 e SAP 2, que a gente estava conversando, né? A SAP 1 é um relatório sobre um. Estava até aberto ali um relatório sobre um curto-circuito, vai ter 2 etapas. Depois você poder fazer essa leitura, fazendo um favor. Ou, se for o seu caso e quiser também, o vídeo, né, vai ser gravado, disponibilizado sobre o começo da nossa conversa, mas aqui a gente trabalhou uma por uma, né? Um curto-circuito lá no Moinho PVC, e são as etapas. Primeiro, seleção dos equipamentos, né? O relatório. Segunda etapa, já das medições que foram feitas, né? E para você fazer um relatório em cima dos métodos de instalações, comparando lá na NBR 5410, colocando descritivo sobre eles e informando, né? Por exemplo, ali tem a área transversal, né? A bitola do condutor de 10 milímetros quadrados. Então você vai lá, vai ver se realmente essa bitola é a exata, se para esse método de instalação, né, que é o A1, se essa seção é adequada para fazer a instalação desse equipamento, desse moinho. E abaixo, etapa 3, aí dá os valores, né? A potência nominal que é 3.300 e o fator de potência 0,89. E aí, com isso, você fecha a conta, que você vai conseguir pegar o valor de corrente que ele estava exposto, questão de temperatura, que depende muito qual que é o fator de isolamento, né, desse cabo, e também ver se a bitola está adequada. E isso fazer um relatório, se você for direto ao ponto, sucinto, bacana, sem problema nenhum, não tem o mínimo, mas é importante que no relatório tenha tudo que é pedido, né, aqui no descritivo, um relatório feito, creio que vai ser no Word, ou no caso dos colegas aí que utilizam o Linux, né, o LibreOffice, mas um relatório legal que, por exemplo, se você, não sei se você é empreendedor ou é funcionário, né, que você entregaria para o seu gestor ou que entregaria para o seu cliente, né, que possa fazer o melhor aí, que com certeza vai vir um resultado bacana. E a outra, Correto. e a outra SAP, pode falar? E sobre fundamentos mecânicos, professor? Porque eu acho que acima de 60 fundamentos elétricos o aluno passa, né? Isso. Acima de 60 pontos. E sobre fundamentos mecânicos é uma próxima aula?
Vamos lá, Jair. Eu não sei se na sua turma já rodou fundamentos mecânicos. Já começou e terminou? Porque muitas turmas ainda não tinham começado. Ia começar no dia 4 de agosto, salvo engano. Não, 1º de agosto. Fundamentos mecânicos já começou, que era do período de, se eu não me engano, aqui, ó, um minutinho. De qualquer forma, a segunda, né? A segunda SAP, a gente vai abrir ela para envio. Entendeu? Vai liberar os envios novamente para quem entrou no finalzinho dela, né? Que matriculou já no fim. Então a gente vai entrar lá, vai liberar o envio. Eu creio que não vai rolar web aula justamente porque está fazendo de fundamentos elétricos, mas lá vão ter as aulas gravadas que o professor anterior, salvo engano, era o Odrei, né? Que ele estava dando para vocês. Aí a gente vai liberar. Se tiver dúvida também, eu vou estar à disposição na plataforma para a gente ir trabalhando. Mas a priori o que eu recebi é que não vai rolar a reposição da web aula, mas a matéria vai abrir para envio. Os fundamentos mecânicos foram de 12/5 a 28/7. Na sua, então, ela vai encerrar dia 28/7, né? Isso, nós vamos encerrar aqui dia 28/7. Eu vou abrir para envio. Se quiser mandar uma mensagem depois lá na plataforma, já é para a gente tratar desse caso em especial, né? Eu já entro lá, você já aproveita e me lembra que eu vou lá liberar os envios e a gente vai conversando sobre ela. Então tá ok, então. Fechado? Nesse caso eu vou então rever só a página que você está pedindo aqui. Muito obrigado, viu? Fechado, Jairo. Fica à vontade, meu rei. Então, essa segunda SAP, Jairo, já vai ter um esqueminha elétrico aqui, vai ter uma planta para fazer, então vai fazer o posicionamento, né, usando a simbologia técnica, né, do desenho, de acordo aqui ó, com a NBR 5444. Você já vai ter uma planta e justamente, deixa eu ver se entrou alguém aqui, só um segundo. E justamente, Jairo, depois vai fazer esse posicionamento de tu e tug e lá na folha resposta, como a gente viu momentos atrás, e atrás até a distribuição, né, dos circuitos. São só essas duas atividades, cada uma vale 50 pontos e a gente vai trabalhar sobre elas no decorrer da UC. Caso está sentindo que precisa de um momento a mais, fique à vontade, pode mandar na plataforma, a gente abre um atendimento no horário diferente da nossa web para que todo mundo siga e tenha um bom andamento nessa UC. Então a gente chegou aqui, Jairo, para começar o nosso conteúdo de hoje. O horário apertou um pouquinho, mas é importante, né, a gente fazer essa introdução, mostrar como que está a plataforma. Creio que vocês também são novos, né? Quem foi muito deve estar aqui na segunda ou na terceira UC. Perguntei para o Hugo. Também qual UC, Hugo? Já estava na segunda, na terceira, como que estava? Não, eu tava na segunda, Na, fundamentos se- mecânicos. na segunda. Então o pessoal tá novo também na plataforma aí. A gente vai se adequando justamente para que todo mundo consiga. Eu entrei atrasado também, já tava rolando já fundamentos elétricos. Já estava rolando, né? Que a gente tem uma fluidez boa aqui no nas nossas webs. Então, voltar a projetar aqui para vocês. Nessa primeira aula é uma aula mais relacionada à introdução e já começa a ter os fatores, né, necessários para fazer a SAP 1. Vou compartilhar aqui com vocês. Vou encerrar o da tela e vou compartilhar o material que estava usando anteriormente. Só um segundo. Jairo, você consegue confirmar se está aparecendo o slide aí para vocês? Tá aparecendo aqui para mim. Obrigado, Hugo. Então vamos lá. Começando aqui a parte já teórica junto com o conhecimento necessário para realizar a SAP na UC de Fundamentos Elétricos, né? Então, quais são os objetivos? Identificar as principais grandezas elétricas envolvidas em sistema elétrico, diferenciar as características das principais grandezas elétricas, relacionar as grandezas elétricas e manipular a representação matemática das grandezas elétricas. Então, basicamente, quais são as três principais, né, as mais usuais quando a gente vai fazer qualquer trabalho nessa parte?
O básico começa com a corrente, a tensão e a potência. A corrente é representada pela letra I, geralmente minúscula, né? A tensão é representada pela letra U, geralmente maiúscula, e o P de potência, né, também em grafia maiúscula, né, caixa alta, para representação dessa grandeza. Então, o que é cada uma, né? Tensão. Tensão é a força que impulsiona os elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é o volt. Então, fiz a medir tensão. Aqui em Goiânia, né? Eu creio que no estado todo de Goiás é 220 volts. Monofásico, né? Então, é 220 V. Você vai relacionar agora a grandeza de corrente elétrica. É o movimento ordenado dos elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é um ampere. Então, vou fazer ali um cálculo, deu 5 amperes, né? 5 amperes. Então, vou lá um 5 e o A, também maiúsculo. E a relação entre corrente e tensão, é como se a corrente estivesse passando dentro do cabo, né? Ou a tensão faz esse trabalho de impulsionar esses elétrons e resulta a corrente. A corrente é o fluxo, né, no condutor. E a tensão é quem emprega a força. Então aqui você pode ver que a amarelinha aqui está empurrando e esse trabalho, né, esse fluxo gera essa corrente que é o Izinho aqui, ó, igual aí. Outra grandeza também bastante importante é a resistência elétrica, né, que é representada pela letra R, também caixa alta. Então, é a dificuldade que os elétrons encontram para circular por um condutor. Sua unidade de medida é o ohm. Então, tá aqui, ó, o volt é a força, né, que era a amarelinha lá. Está empurrando. O ampere é a resistência, né? Então, ele está tentando passar essa corrente aqui, né, que é o verdinho, como se o ohm, né, que é a resistência, está estrangulando a passagem. Então, dificulta esse fluxo natural, né, que é a força empregada pela tensão para o fluxo que é a corrente passar pelo condutor. Então, basicamente isso, e aí a gente já entra, né, com esses preceitos básicos, que a lei, uma das mais importantes nessa área, que é a lei de Ohm, né, que existe uma relação matemática entre tensão, corrente e resistência, que é chamada de lei de Ohm. Na escola, lá, quando a gente aprendia, alguns professores de física faziam decorar, né? Tinha brincadeirinha, que as relações eram Uri, né? Que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Tinha a Pri, né? Que era potência, é igual a resistência vezes a corrente, só que o I era ao quadrado. E tinha a Por também, né? Que brincava, que era P de potência igual a U, que é tensão, sobre R de resistência. Mas se você verificar aqui, dá para se manipular todas essas fórmulas, né? Por exemplo, você tem o U que está em cima, então ele é similar à multiplicação entre as bases aqui do nosso triângulo, que é o R vezes o I, que é a fórmula de Uri. Se você quiser calcular o R, ele é basicamente o U que está em cima dividido pelo I, né? Quando você quer calcular o R. Então é como se pegasse esse triângulo, como ele tem uma relação de cima para baixo, né? É uma divisão. E para calcular o I também é igual ao U, né? Que é a tensão sobre o R, porque o U está em cima, tem uma relação hierárquica. Imaginando figurativamente, né? Empiricamente, utilizando esse triângulo de Ohm para não esquecer mais qual é a relação. Se você quer saber o U, como eles estão relacionados lateralmente, é a multiplicação. Se quiser saber o R, você, como está um acima e o outro abaixo, vai ter uma divisão entre o de cima e dividir pelo de baixo. E se quiser saber o I, a forma é similar, o U sobre o R, certo? Então aqui ele mostra, por exemplo, para calcular a corrente I, né? Ele utilizando aqui. Então, se você quer saber o I, você vai colocar um U sobre R. Então, aí, um circuito composto por uma resistência de 11 ohms. Ali é a representação da letra grega, né? Que é o ômega. Então, são 11 ohms. Alimentado por uma fonte de energia de 200 volts. Tem-se. Então, o cálculo da corrente. O I vai ser igual a U sobre R. 220 volts sobre 11 ohms, que dá um valor de 20. Então, se a unidade de corrente é 20 amperes. Basicamente aqui. Então, naquele exercício que a gente tem lá, a gente tem a unidade de potência lá? Tem, 13.300. A gente tem a tensão?
se eu não me engano, tem lá que estava dando 216, depois a gente até pode ver. Então, com a unidade de potência, a gente vai aprender a calcular daqui a pouco, e a unidade de tensão, a gente consegue descobrir a corrente, que no caso lá não traz a resistência do exercício. E aqui simulando outro caso, né? Cálculo da resistência. Então, U sobre I. Se a gente voltar com aqueles mesmos dados, a tensão segue 220 e a corrente é 20, que a gente calculou agora. Então, você vai voltar ao resultado de 11 ohms de resistência. E se quiser saber a tensão, é só multiplicar os 20 amperes, né? Que é o I vezes o R, e o R são 11 ohms. Você vai ter 220 volts. Então, essa é a relação da lei de Ohm, que se você quiser usar no dia a dia, né? Quiser não vai ser necessário usar no dia a dia. Ainda mais creio que quem for trabalhar nessa parte tem a eletromecânica, vai ter o pessoal mais voltado para a parte de elétrica, né? Isso aqui, para quem já está no campo tem experiência, utiliza bastante. Quem ainda não está, vai lembrar bastante dessa lei aqui na hora do trabalho. Então, a potência, né? Com a passagem de corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com certa intensidade. Essa intensidade de luz e calor percebida por nós, né? São os efeitos, nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa e potência de calor. A potência luminosa vai ser em lumens, né? E a potência de calor, aqui nesse caso, vai ser em watts, que é a perca que você vai ter um pouquinho, né, da questão da eficiência energética da lâmpada. Então é importante gravar. Para haver potência elétrica, é necessário haver tensão elétrica e corrente elétrica. Então, essas grandezas sempre andam juntas. E aí também vem as fórmulas, né? A gente passa para o lado aqui, ó. A potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, é uma fórmula, é π, né? Aqui tá π, mas invertendo na escola, o professor sempre ensinava π, que era uma das fórmulas também mais simples de gravar. A potência nessa fórmula é medida em VA, porque você vai multiplicar a tensão que está em volts vezes a corrente que está em amperes. Então, a potência vai ser em VA. Pô, professor, eu pego aqui, estou olhando meu computador aqui na minha frente e está uma potência em watts. Mais para frente a gente vai entender o porquê. Mas, basicamente, multiplicou corrente vezes tensão, você vai ter a potência em VA, que significa volt-ampere. Então, a intensidade de tensão é medida em volts, a intensidade da corrente é medida em ampere, e como a potência é o produto da ação da tensão e da corrente, a sua unidade de medida é o volt-ampere, que é o VA. A essa potência dá o nome de potência aparente. Aqui vai ter a relação entre as potências, né? A potência aparente é composta de duas parcelas. Então, a primeira, né, é a potência ativa, que é a parcela da potência aparente efetivamente transformada em potência mecânica, potência térmica ou potência luminosa. Depende muito do que o seu equipamento, qual é a função que ele vai empregar. Que no caso ele até traz exemplos, por exemplo, um moto-esmeril, né, um esmeril ali, ele vai transformar essa energia elétrica em potência mecânica, que ele vai girar o motor e esse motor vai gerar aquele rebolo ali que você vai usar, né, para o trabalho. Tem a potência térmica também, que é a questão de chuveiros, né? Ele vai fazer essa potência elétrica ser transformada por meio de resistências no chuveiro em potência térmica, que vai esquentar a água que a gente toma banho. E a potência luminosa, que aí já são nas lâmpadas, né? Que ele transforma essa potência elétrica em eficiência, uma projeção luminosa aí para a gente clarear os ambientes, né? Então, a potência ativa, ela é medida em watt. Aqui sim, o W, né, representado pelo W em caixa alta, W maiúsculo. Essa é a potência ativa. E tem a potência reativa também, que é a parcela da potência aparente transformada em campo magnético, necessário ao acionamento de dispositivos como motores, transformadores e reatores, e cuja unidade de medida é o volt-ampere reativo, que é o VAR, né, o VAR. O pessoal já, se for cruzeirense, aí não sei se tem algum, né, já vai estar chorando com o VAR, que o pessoal sacaneou eles pra caramba essa semana, mas se não tiver nenhum aí,
esse VAR aqui não assusta não, né? É o volt ampere reativo. Então você tem 3 unidades. Tem a potência aparente, que é o VA. Você vai ter a potência ativa, que está em watt, né? Que é o W. E você vai ter a potência reativa, que é o VAR, que é o volt ampere reativo. Então, onde está essa potência reativa? Muito em motores, né? Que motores, transformadores, reatores é a potência utilizada para gerar o campo magnético dos estatores desses motores e assim vai. Então, conceitualmente vem disso a relação. A gente começou trabalhando sobre corrente, tensão, depois a gente viu resistência, a gente viu potência, né? E os 3 tipos de potência. E aqui mais uma das grandezas importantes é o fator de potência, né? Então, nos projetos de instalações elétricas residenciais, os cálculos efetuados são baseados na potência aparente e na potência ativa. Portanto, é importante conhecer a relação entre elas para se entender o que é fator de potência. Então, vamos lá. Pode-se dizer que a potência ativa representa uma porcentagem da potência aparente, que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa, como a gente viu anteriormente. A essa porcentagem dá-se o nome de fator de potência. Então, a potência ativa vai ser igual ao fator de potência vezes a potência aparente. Então, eu fiz a multiplicação da minha corrente com a minha tensão. Então, eu tenho a potência em VA, potência aparente. Eu vou multiplicar pelo meu fator de potência para descobrir a minha potência ativa, que vai estar em watt. Então, em projetos de instalações residenciais, aplicam-se os seguintes valores de fator de potência para saber quanto da potência aparente foi transformado em potência ativa. Ô Maurício, vi essa mensagem. Boa noite, meu rei. Tranquilo? Aqui traz o quadro 1, né? Fator de potência. Então a gente usa o fator de potência 1 para iluminação incandescente, porque iluminação dificilmente ele não precisa desse campo magnético para girar nada, né? Que é mais comum em outros tipos de equipamento ali para produção de energia mecânica, energia térmica, geralmente. 0,8 para pontos de tomadas e circuitos independentes e 0,95 para o circuito de distribuição. Então vamos lá. Aqui tem o exemplo 1. É o fator de iluminação aparente, 660 VA. Fator de potência a ser multiplicado. Então ele basicamente ele multiplica a potência aparente pelo fator de potência, e ele vai ter a potência ativa, que é de 660 watts. Por que 1? Porque aqui é a iluminação. Agora uma potência do circuito de tomada. Fosse uma TUG, né? Ele falou que o fator de potência é 0,8. Então, eu multiplico 7.300 VA vezes o 0,8, que é o fator de potência, aí eu tenho a, a potência ativa é 5.840 watts. Exemplo 3 também. Pontos de tomada de circuitos independentes, da mesma forma, 8.000 VA vezes o 0,8 de fator de potência, você vai resultar em 6.400 watts. Se quiserem fazer na calculadora aí, fiquem à vontade, pessoal, que a gente pode ir trabalhando. E tem para circuito de distribuição, né? Então você agora já está distribuindo, não está utilizando diretamente num ponto que vai ligar um equipamento mecânico, térmico, luminoso. Luminoso é diferente, né? Então, térmico e mecânico. Aqui é para um circuito de distribuição somente. Então, o fator de potência é 0,95. Então, você pega, multiplica sua potência aparente vezes o fator de potência, você vai ter o resultado em potência ativa. Outra coisa importante também para a gente saber é a diferença de corrente alternada e corrente contínua. Por exemplo, quando pega um multímetro lá, creio que muitos já tiveram a oportunidade de vê-lo. Creio que quem consiga participar de algum momento presencial, né, já tenha pego em algum. Então, qual que é a diferença? Ele tem a corrente AC, né, que geralmente é alternada, e a DC, que é a corrente contínua. Então, deixa eu ver se eu tenho uma imagem do multímetro aqui para pegar para vocês, só um segundo. Geralmente ele tem aquela roletinha seletora, né, com as grandezas que ele consegue fazer essa medição. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui bacana para a gente trabalhar nesse momento. Só um segundo.
Deixa eu ver. Aqui tem um, só ficou pequena a imagem. Vou compartilhar com vocês a outra tela aqui, só um segundo. Deixa eu ver aqui a tela. Só um segundo aqui o multímetro, para quem já viu. Então aqui está diferente a questão da medição. Ó. Por exemplo, você vai fazer a medição da tensão, então é o volt, né? Tá com um tiozinho aqui, tá ruim para ver, mas tem um tiozinho aqui. Então aqui você vai fazer a medição da tensão, ela alternada. Então aqui assim, a representação de um traço, né? Na horizontal com 3 barrinhas cortadas, né? Seria. Então aqui já é a representação para medição de tensão em corrente contínua. Embaixo aqui, ó, a medição de corrente contínua também. Aqui em cima tensão, aqui embaixo corrente contínua pelo desenho. E eu não estou enxergando aqui a medição para corrente alternada. Realmente aqui dificultou. Do outro lado aqui tem o desenho do ohm, né, que é a medição de resistência. Deixa eu ver se eu tenho um outro multímetro aqui. Mas basicamente quando vocês pegarem, vocês vão ver essas diferenças aqui entre eles. Deixa eu voltar a projetar nossa aula aqui, só um segundo. Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade de interromper. Então, voltando aqui para os nossos slides. Corrente contínua e corrente alternada. Então, dependendo do método utilizado para gerar eletricidade, ela pode ter polaridade fixa ou variável. Aqui, ó, o Leandro trouxe, assistam a Guerra das Correntes. Isso é um vídeo, Leandro? Compartilhar com a gente aqui esse... Guerra das Correntes é muito bom. É um vídeo no YouTube? Depois eu vou ver também. Já vou aproveitar o conhecimento que o Leandro está trazendo aqui, a experiência dele, eu vou ver Guerra das Correntes. Não é algo muito tempo não, né, Leandro? Dá para ver tranquilo? Em questão de menos de 20 minutos. É mais. Então tem que praticamente fazer uma pipoca junto para assistir, né? Mas eu agradeço aí a participação, Leandro. Bom, depois eu vou procurar também para ver a Guerra das Correntes. Então, né, quando a polaridade é fixa, temos a corrente contínua, né? E a polaridade variável, damos o nome de corrente alternada. Então, a corrente contínua, né, é um fluxo ordenado de elétrons sempre na mesma direção, ou seja, não há mudança de polaridade. Esse tipo de corrente é gerado por baterias, pilhas, dínamos, células solares e fontes de alimentação. Normalmente são utilizados para alimentar aparelhos eletrônicos, redes telefônicas e circuitos digitais. Dizemos que o circuito CC, que é corrente contínua, né? Isso em português é polarizado, pois possui um polo negativo e outro positivo. Então, aqui, ó, usou simbologia usual, CC, corrente contínua, ou do inglês DC, né? Que é direct current. Pessoal, se tiver alguém fluente em inglês aí, releva a minha pronúncia, tá, pessoal? Eu não tô nesse nível ainda não. Mas vamos lá, né? Aqui é a figura de... Sim, Hugo? É isso mesmo, tá correto. Oh, valeu, Hugo, obrigado aí. O meu tempo de Wizard tá valendo para alguma coisa ainda, hein? Então, a figura 18 aqui traz a representação da corrente contínua. Então, um traço, né, na horizontal e 3 tracinhos cortados, né, abaixo dele. Então, quando você for pegar um equipamento tá, com essa simbologia, você já sabe que é corrente contínua, ou ele vai estar com CC ou vai estar com DC. Depende muito de onde o fabricante, né? Então, onde que é o fabricante que vai ter essa nomenclatura. Então, aqui é a representação abaixo de uma pilha, né? Tem um polo positivo e um polo negativo, mas o fluxo, né, dos elétrons é sempre ordenado na mesma direção, que difere da corrente alternada. E na corrente alternada, o fluxo de elétrons inverte o seu sentido várias vezes por segundo. Então, quando a gente pega como fala, o formato da corrente, se pega a corrente contínua, é um traço contínuo, né? Você pega o diagrama lá, por exemplo, 5 volts, ela sempre fica naquela
naquela tensão de 5. Se você pegar o gráfico, né, da corrente alternada, você vai ver que é uma onda senoidal. Ela bate no pico, né, da parte positiva e depois desce ao vale, né, a parte negativa, sempre com essa variação similar. Mas é um formato uma onda, é como se ela mudasse várias vezes o sentido, né, o ciclo dela. Então, o fluxo de elétrons inverte seu sentido por várias vezes por segundo. A essa inversão de polaridade damos o nome de frequência de CA. CA em português de corrente alternada ou AC de agora já vem, né? Alternate current aí, ó. Vou me esforçar pro Hugo não ver que o professor não tá passando mico aqui, não. Então, alternate current, né? O AC. Ela é medida em hertz. Pô, a inversão da polaridade damos nome de frequência da CA, que é medida em hertz. Então, basicamente, quando você pegar essa frequência, né? Aqui no Brasil a gente utiliza 60 Hz padrão. Os nossos vizinhos ali em Itaipu, né? Já vão Paraguai, que tem metade da Itaipu binacional, já vai, como fala, gerar a energia deles em 50 Hz. Antigamente a gente tinha essa diferenciação, né? Eu lembro quando era bem moleque, quando ia sintonizar videogame, né? Aqueles videogames muito antigos, tinha esse problema da frequência, tinha que selecionar a frequência certa lá do seu televisor para a imagem ser projetada. Porque senão você acabava projetando no seu vizinho, e aí o seu vizinho tinha que assistir você jogando videogame também. Então, eu lembro que nessa época ainda dava-se atenção nessa questão da frequência. Hoje está tudo padronizado, ele é em 60 Hz. Então, basicamente, a frequência é 1 sobre o tempo, né, dessa oscilação. Então, no caso, é 60 Hz. Na corrente que dispomos em nossas residências e nas indústrias, essa troca de polaridade ocorre a uma frequência de 60 vezes por segundo, ou seja, 60 Hz. Então, a simbologia usual, né? O CA, que é corrente alternada, no inglês, né, AC de Alternate Current. Então, uma das formas que obtemos a CA, né, corrente alternada, é diretamente da rede elétrica das concessionárias. A rede elétrica residencial é normalmente formada por uma fase e por um neutro aqui, né, na nossa região. Geralmente, acho que em quase todos os locais, né? Quando você precisa de uma instalação, por exemplo, 220 numa região que o monofásico é o 127, você já vai precisar de no fase-fase, né? Já bipolar. Mas o normal é fase neutro, conhecido como rede elétrica monofásica. Já a rede elétrica de uso industrial é composta por 3 fases e um neutro, uma vez que muitos motores industriais são trifásicos. Esta rede é conhecida como rede elétrica trifásica, certo? Então, eu já vou aproveitar aqui, que até passei um pouquinho do tempo, pedir para vocês aí, se a gente já pode até trabalhar em cima da SAP 1. O que vocês acham? Para a gente já ir trabalhando pelo menos as contas. Ó, o Leandro disponibilizou para a gente aqui, ó, o link lá da Guerra das Correntes. Eu já vou pegar esse link aqui depois que acabar a aula, Leandro, para começar a assistir aí, a sua dica. Então a gente pode trabalhar SAP 1. O que vocês acham? O tempo, geralmente as aulas, o tempo acaba estourando um pouquinho mesmo. Não sei como que estão de compromisso aí, mas eu creio que a gente consiga fazer isso rapidamente. E aí, vamos lá? O que vocês acham? Boa noite, professor. Boa noite, bom demais? Aí eu já. Eu acabei de acessar agora que eu estava com um problema aqui no computador, que estava sem internet, não está ajudando. Mas eu Sim, meu consegui rei. entrar agora, tá? Um pouco Sim. atrasado. Não, sem problema, Genilson. Tava só passar um recado então para o senhor. As nossas webs vão seguir, né? Sempre às quintas-feiras, às 19. E a gente vai seguir 7, 14, 21 e 28 para trabalhar, né, as duas SAPs, a reposição de fundamentos elétricos. Então, a gente começou a aula, ela vai ser disponibilizada, né? Está sendo gravada. Vou disponibilizar na biblioteca da UC para cada um, né? Das turmas que estão aqui nessa aula. E aqui a gente trabalhou os slides, vou disponibilizar para vocês também lá na plataforma, né? E a gente já vai começar na SAP 1, pelo menos montar o formulário dela. Então vamos embora lá. Sim, E qual é até qual o prazo de entrega dela? é até dia 28. Das duas, né? Isso, até 28 para as duas. Eu creio que antes a gente consiga fazer tranquilamente.
É que a intenção é que dê certo para todo mundo. Então vamos lá, eu vou abrir aqui um quadro branco para desenhar com vocês. Vai ser coisa rápida aqui, a gente já tem uma estrutura montada em cima da matéria que a gente acabou de trabalhar. Deixa eu colocar um quadro novo aqui. Só vou copiar as informações para facilitar para a gente. É da SAP 1 lá. Quem quiser acompanhar pode abrir lá no AVA que vai ter. Só jogar ela aqui. Só confirmar se minha tela... Ah, não. Compartilhar a tela aqui. Só um segundo. Senhores, estão vendo um quadro branco aí? Etapa 1, 2 e 3 da nossa SAP? Está aparecendo para vocês? Não, Ainda não? não. Eu estou mostrando suas iniciais aqui. Deixa eu encerrar o compartilhamento e compartilhar de novo. Compartilhar a tela aqui. Aí, agora é para ter ido. Agora apareceu. Chegou? Agora apareceu. Show, então. Então vamos lá, né? Que informações que a gente tem em cima do conteúdo que a gente trabalhou agora? Deixa eu ver aqui quem está no lobby para entrar. Só um segundo. Admitir o Emerson aqui. Vamos lá, SAP 1, né? A gente tem um relatório lá para fazer. Então a gente tem a temperatura, né? Que está em 83 graus Celsius. Essa temperatura vai influenciar onde? Se a isolação do seu cabo suporta essa temperatura. É isso que você vai ver. Então você tem atenção. A gente vai colocar o U, né? Maiúsculo para ela. 216 volts. A gente tem quem mais? O método de referência da instalação A1. Isso aqui vai ser olhado na hora do diagrama dos condutores, né? Isso aqui você vai ver que o 10 milímetros ele suporta até certa tensão para cada modelo de instalação, que no caso vai estar aqui, que é o A1, né? Então é para isso que essas informações vão ser usadas. O que mais que a gente tem? A gente tem a unidade de potência. Aqui essa potência já é ativa, né? 13.300 watts. E o fator de potência, que é o FP, 0,89. Por exemplo, quero descobrir a corrente. Vamos lá, então. Quero descobrir a corrente. Se alguém quiser uma cola, eu volto lá na nossa projeção. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele no PowerPoint aqui para mudar mais fácil. Acho que está aparecendo para vocês, né? Sim. Meu PowerPoint aqui. Show. Então, bom demais, ó. Eu tenho a potência que está em watts aqui. E conforme a gente viu que é a potência ativa, né? E quero achar a corrente para descobrir se o meu condutor está bem dimensionado. Quais são os cálculos que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Que conta? Eu não vou fazer os valores aqui, que senão vai ficar de graça e geralmente quando eu vou ajudar na SAP eu acabo fazendo e chega no fim muitos alunos não vão nem estudar. Quem está aqui fala, o professor fez do minuto 52 ao minuto 59 tem a resposta da SAP, entra lá e faz. Então, hoje aqui eu vou montar com vocês o formulário, né? Mas eu não vou fazer a conta, que senão vai ficar de graça. Então, vamos lá, a gente tem a potência ativa. Para eu usar aquela fórmula, isso aqui é o PAzinho, né? Ativa. Para eu ter a potência, né? Que é a aparente, que a gente mede ela em VA, em vez de usar o A aqui, eu vou usar o W já para colocar qual unidade que ele está. Que é ativo. Para eu ter a potência em VA, que é aquela que a gente pode usar na fórmula, né? Que é a potência aparente. A gente não pode usar a que está em watts, né? A gente tem que multiplicar a potência aparente vezes o fator de potência. Com isso, a gente vai ter essa potência em VA. Depois, com essa potência em VA, aí as coisas facilitam, né? Vamos voltar lá na nossa apresentação, que quando a potência está em VA, a gente tem essa fórmula, né? Que é P é igual a U vezes I. Então, a potência está em VA,
Então, vai ser igual a U vezes I. Cadê meu ponto? Show, vamos lá, vamos lá. VA, então eu tenho essa potência, né, que vai ser em VA, igual a U vezes o I. Com isso, né, se eu manipular essa fórmula aqui, o algebrismo, eu quero descobrir o I, né, que é a corrente, que você pode usar ela maiúscula, geralmente você vai pegar ela minúscula, não tem problema usar ela maiúscula também aqui, né, mas geralmente você pega a corrente assim, ó, projeção dela. A corrente vai ser igual, tá aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. Vai ser a potência em VA dividido por U. Depois dessa divisão, você vai ter o I igual a alguma coisa que eu não sei ainda. Quando você souber essa corrente, você vai comparar. Você vai pegar na tabela no seu catálogo, né? Vamos aproveitar aqui e já mandar a bala, foi rápido. Com essa corrente, você vai entrar no seu catálogo lá, por exemplo, catálogo de... Vou pegar aqui um catálogo de cabos elétricos, cabos flexíveis, né? Vamos ver aqui se eu acho um rápido. Da Sil aqui, ó. Vamos ver aqui se vem, se a minha internet me ajuda. É, na hora que a gente precisa, a internet deixa a gente para trás, né? Fazer o... Aí veio da Cobricom aqui. Tem um catálogo aqui da Cobricom. Deu uma travada aqui. A Sil também abriu. Não sei aqui, a seção nominal, né? Aí depende muito de qual tipo, né? Esse aqui é o mais comum, né? O FlexSil de 750 volts. Ele parte de condutor de meio até 300 milímetros. É um cabo industrial aí que eu mesmo não vi muitas vezes. Então aqui ele traz, né? Tá dentro da norma, tudo mais, mas não traz como fala, a tensão máxima que ele suporta pelos modelos referenciais de instalação. Vamos vir aqui. Realmente esse da Sil aqui não tá muito dos melhores, não tá dos melhores não. Isso o catálogo da Cobricom traz. Quem não vai trazer não, vamos fazer uma pesquisa mais grosseira aqui. Tabela de corrente de cabos flexíveis, cabos elétricos. Eles têm que fazer umas pesquisas mais... Aqui, ó, um PVC para 70 graus Celsius. Então, se a instalação é feita num PVC de 70, você já tem um sinal lá pela temperatura, né? Então, utilizando aqui, ó. A tabela da Sil também. Deixa eu ver aqui. Eu copiei aqui na imagem. Deixa eu ver se aumenta. Aqui, para instalações B1, B2 e C. Então, aqui já não serve, porque o nosso método de instalação é A1. Não serve aqui, ó. Deixa eu ver. Ele já não traz a tabela para A1. Deixa eu caçar outro. É capaz que agora a gente não vai ter esse. Aqui, ó, vamos essa aqui, ó. Método A1, condutor de 10 para condutor de cobre, né? Então aqui você vê que são dois condutores. Lá no caso, vamos lembrar se é trifásico ou não. Então, equipamento, né? Moinho de PVC estavam aquecidos. Não é trifásico, quer dizer, não dá, não é trifásico que está aqui, ó. Tensão fase neutro 216. Apesar de ter o trifásico, né, 220, aí ele colocaria a tensão, né, trifásico, a tensão entre fases 220, né, que é o normal. Aqui a tensão fase neutro, então eu creio que seja um circuito monofásico, certo? Então se ele é monofásico, a gente pode voltar aqui na nossa tabela e pegar para dois condutores. Aqui, ó, dois condutores, método A1, bitola de 10. Então, ele suporta 46.
nessa bitola. E qual é a corrente que a gente pegou? A gente não sabe ainda, né? Então, no relatório, vocês podem anexar essa tabelinha aqui que eu peguei, né? Utilizar ela de base e colocar, ó, essa bitola suporta 46 no método de referência para 2, né? E aí, a conta que você vai fazer aqui vai dar um valor, né, diferente. Eu ainda não sei quanto, aí você vai poder escrever em cima disso, né? Em cima da corrente que pegou, se ela é suportada por essa bitola do condutor ou se precisaria ser trocada essa bitola. Então, o relatório vai partir em cima disso, pessoal. Não vai fugir muito disso, não. Tá bom? Então, vai partir em cima disso, fazendo essas contas aqui, confrontando, né, com a tabela de um dos fabricantes para 2 condutores, né? Bitola de 10, método de instalação A1. E aí você vai saber, o problema é o condutor que está subdimensionado, ou a isolação, né? Colocar na isolação tal, tinha que ser a isolação diferente. E no caso lá diz, né, que é de PVC. No começo lá diz, né, isolação de PVC, salvo engano. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, alimentação do moinho de PVC. O circuito de alimentação de um moinho de PVC estavam aquecidos. Agora não dá nem para descobrir, mas vamos considerar que o cabo seja de PVC, né? Então já é mais um ponto aí que a gente consegue ver que a temperatura que o cabo com isolação de PVC suporta. Então é isso, gente. Vão ser esses pontos que a gente vai atacar, né? Para fazer esse relatório. Tá bom? Certo, Hugo, Vai ser, Leandro. Sim, Hugo. certo, vai ser muito importante essas web aulas aí, porque, assim, eu tenho uma certa dificuldade com o conteúdo que é passado para a gente lá, Sim, por conta que parece que a dinâmica do conteúdo lá é meio, tem alguns erros, né? Inclusive de ortografia. sim. Então, a gente assistindo a web aula vai ser muito mais, assim, de proveito. Eu mesmo entendi essa aí, que o moinho de PVC, não de PVC. Por Mas isso que eu vamos. Ficou ambíguo mesmo. Tem razão a sua leitura, Hugo. Mas vamos considerar que o nosso cabo ele tem isolação de PVC. Até aproveitar, Hugo, Leandro, Daniel, né? De verdade, não é o que a gente espera, mas com toda humildade, se vocês encontrarem, né? Pode trazer para a gente esses erros, porque esse material a gente recebe pronto. E toda vez que a gente precisa mudar, alterar alguma coisa, a gente tem que abrir, de certa forma, uma ordem de serviço que vai para outro estado. Eu nem sei quem que desenvolve para a gente, né? Isso aí, mas é um pessoal fora de Goiás, a gente tem que pedir sempre para eles estarem ajustando esses materiais, que a gente não tem acesso, né? A gente só recebe. Então, se vocês virem algo assim, pode informar que eu agradeço muito. Que a gente corre atrás para ajustar, tá bom? Não, tá ok. Pessoal, ficou alguma dúvida nisso aí? Ou fazendo depois, quiser dar um toque, conversar, pode me chamar na plataforma que a gente vai trocando ideia. Mas de hoje, assim, no geral, ficou alguma dúvida? Caminhou bem? Tranquilo. Para mim, tranquilo. Fechado pro Leandro, Daniel, Maurício também? Fechado, então, senhores. Né? Quero agradecer a participação de cada um. Se vocês puderem difundir essa informação que está rolando na web, né? De recuperação. Tiver alguns colegas que saíram no curso, não conseguiram ter um bom andamento no começo. Se eles ainda tiverem interesse de voltar, a gente quer ter eles aqui conosco, né? Avisem eles aí, avisam se eles tiverem grupo de WhatsApp. Se puderem fazer esse favor aí, para que na próxima a gente tenha 100% dos alunos aí que querem fazer essa reposição para a gente até ajudar todo mundo, né? Dentro do possível e até que a gente ter esse bate-papo e todo mundo entender como que vai fluir a dinâmica da reposição. Tá bom, senhores? Agradeço a presença de cada um aí, bons estudos, sigo à disposição aí, fiquem com Deus.